conhecido meu aqui, tem uma fazenda de cria. Deve criar uns 1.200 a 1.500 vacas, insemina, touro zero. E quando eu comecei na pecuária, ele foi um cara que me ajudou muito, dando conselho, um amigo próximo. Ele sempre fala o seguinte: Douglas, boi tá pronto, manda embora. Não tem esse negócio de você ficar segurando, esperando o preço aumentar, porque você é pequeno, você é médio ou você é grande. Você não consegue competir com um cara que tem 5.000 boi. Esse cara pode esperar, porque ele tem contrato futuro amarrado, certeza. Porque um cara que tem confinamento, ele não vende boi no balcão. Ele compra a boiada magra já vendida já no contrato futuro. Então esse cara pode dar esse discurso que vai esperar a boi subir. Porque esse cara tá com a boiada vendida. Agora você. Ele tá travado. Ele tá travado. Agora você vai na onda desses caras, meu amigo, para quem tá começando, que é pequeno, médio, tá pronto, manda embora. Ah, mas aí a arroba tá R$240. Beleza, mas o bezerro tá 1.700. Começo do ano desse ano, no finalzinho do ano passado, o bezerro tava 3 conto. Ou seja, caiu, beleza, caiu a arroba do boi. Porém, também caiu a reposição. Então, se você analisar friamente, botar na ponta da caneta, se brincar, hoje a operação dá mais margem, se brincar. Não estou afirmando, depende de cada região. Mas se você analisar a sua região, os números, corre o risco da margem ser maior do que quando o boi estava R$300 arroba. Você concorda, Diego? Perfeito, você precisa de menos dinheiro para poder rodar a operação. Então, sua necessidade de capital de giro é menor. E isso aí que você falou, Douglas, não é nada mais do que, cara, você está falando de resultado de caixa. O que é resultado? Eu falo o seguinte: resultado de DRE, resultado de caixa, resultado de patrimônio. O que é DRE? DRE é o boi que você comprou lá 2 anos atrás e está realizando ele agora. Esse boi está dando prejuízo. Resultado de caixa, o que é? O boi que você está vendendo, o boi que você está repondo. Então, o resultado de caixa, a conta tem que fechar. Então, o que entrou no ano, o que saiu no ano. Essa conta está fechando. Se ela não está fechando, é igual eu falei. Você só tem 2 problemas, cara. Ou 3, na verdade. Ou esse problema está na receita, ou esse problema está na despesa, ou está nos 2. Não tem para onde... Cara, não tem para onde buscar. E lógico, né? Se a gente está falando problema de receita está relacionado com o quê? Com taxa de abate, com ganho de peso, uma série de outras coisas técnicas que a gente não vai entrar nesse negócio agora. Mas a conta do caixa, ela fecha sim, independente daquilo que seja. Se recria, seja. Por quê? Porque você está vendendo um animal de 20, 19 arrobas, que, sei lá, vamos falar aí de 4 mil, 5 mil reais, seja lá o que for o preço, e você está colocando um outro animal de 1.600, 1.500, 1.800, vi negócio até de 1.400. Lógico, varia de região para região. E a outra coisa, que é o quê? Patrimônio. Patrimônio, estoque de arrobas. Não vamos entrar, vamos aprofundar nisso não. Mas aqui está falando o seguinte, o que tá? Você está fazendo essa troca. O seu estoque de arrobas, ou número de cabeças, tá? Ele é maior ou é menor do que o ano passado? É essa conta que você precisa fazer. Tá? O boi da DRE, esquece ele, já foi. Esquece, esse boi não está dando dinheiro. O caixa sobra dinheiro. E como é que está o meu estoque? O que a gente tem que olhar hoje, Diegão, né, que eu falo muito para meus alunos também, falo também no Instagram, é que é parar de olhar quanto custa, só quanto custa o animal em si e quanto você está vendendo ele. Você tem que ver o quanto você gasta para produzir na sua fazenda. Porque quanto custa, você não consegue controlar. Se o bezerro está custando R$2.000, vai ser R$2.000. A arroba do bezerro hoje está R$400. Você não consegue diminuir esse preço. Você pode dar uma negociada aqui ou ali e diminuir, mas agora, quanto você vai gastar para produzir dentro da sua fazenda, aí você consegue controlar. Porque aí você consegue fazer uma arroba mais barata, ou você consegue fazer uma arroba um pouco mais cara, porém diminuir o espaço de tempo de recria e engorda. Com isso, você vai diminuir despesa com funcionário, mão de obra, despesa com aluguel de pasto, despesa com manejo sanitário. Então, isso que a pessoa tem que olhar. Parar de ficar vendo só números isolados e ver a operação como um todo, né, Diego? Perfeitamente. Ô Douglas, faz o seguinte aqui, vamos dar uma dica pro pessoal aqui, uma consultoria grátis. Pega o seguinte, o que você tem de faturamento? O que eu tenho de faturamento? Eu tenho, sei lá, R$100 mil.
o que eu tenho de... Vamos falar aqui de macho, tá? Vamos falar do macho, da recria engorda pasto, porque ele contempla uma parte mais que é a reposição. Se você está falando de cria, você só não vai ter essa parte, as outras são todas iguais. Mas o que você tem? Você tem faturamento bruto, né, que a gente chama de receita bruta, depois você tem você tem que tirar imposto, mas aí já vamos partir já que a gente já está descontando o fundo rural. Você tem, vamos falar 100 mil de faturamento. Desses 100 mil de faturamento, você tem, sei lá, a reposição, depois você tem custo variável, custo variável, o que é? Tudo que você precisa para produzir arroba. Aí depois você tem custos fixos, tá? Que é custo operacional. O que é isso? Custo fixo, despesas fixas. É aquilo que você precisa de estrutura para poder dar suporte para produzir arrobas. O que é isso? É escritório, internet, essas coisas que não estão diretamente relacionadas a isso. Hoje, Douglas, se você está produzindo, por exemplo, quanto maior sua receita, menos isso vai representar. Hoje, se a gente for pegar esse custo, por exemplo, o operacional, né, o custo fixo e o custo variável, ele te come aí coisa quase que 50% da sua receita. Tá? Então, às vezes, tem que comprar bem, tem que comprar bem. Lógico que tem. Mas o seguinte, controla custo, tá? Porque essa é uma variável que está na sua mão. Não é falar assim, não, o Diego falou que tem que controlar custo, o Douglas também falou que tem que controlar custo, eu vou começar a dar sal branco. Não é isso que a gente está falando. É você ser eficiente, com inteligência. Né? Então, o que é fazer um manejo bem feito, ajustar tamanho de lote, ajustar área de coxo, a água tem que ser boa, tem que ter um protocolo sanitário em dia, tem que estar com a lotação ajustada, o manejo de pasto tem que estar organizado, tem que estar em dia. Mas faz essa conta para vocês verem que vocês vão entender, nossa, cara, de 100 mil aqui, 500 pau tá indo para poder pagar a despesa da fazenda. Aí você começa a falar assim, nossa senhora. Outra coisa que a gente tem que eu tento educar meus alunos e quem me segue, é que você tem que analisar o seguinte, não é porque você tem terra própria que você não vai colocar a conta de um aluguel de pasto, porque a fazenda tem gasto, tem manutenção de cerca. Ah, não, eu vou dar sal branco, porque eu vou diminuir o custo com nutrição, só que eu vou aumentar 2 anos esse boi na minha fazenda. Meu amigo, é 2 anos ele comendo sal, é 2 anos ele gastando mão de obra, correndo o risco de perder esse bezerro, esse boi magro aí com cobra picada. Então, não é porque você tem fazenda própria que você tem que pensar, não, vou dar sal branco porque tá comendo só R$10 por mês. Não é bem assim, né, Diego? Exatamente. E o que por exemplo, quando todos os projetos que a gente trabalha, a gente ensina para todos os alunos nossos na escola, que, cara, você não pode começar o ano sem saber o que você vai fazer. Porque a gente fala assim, que fazenda é sempre fazendo. Cara, fazenda é sempre fazendo, a partir do momento que você não sabe o que você precisa fazer, aí vira infinito. Se você não tiver como é que eu posso falar? Uma ponte entre um orçamento operacional, tá? Com o financeiro, cara, o operacional só fica mandando boleto para o financeiro pagar, boleto. Na hora que você vê, tá comendo 60% da sua receita. Então, assim, voltando a isso, né? Se você tá, por exemplo, trabalhando aí com, sei lá, seja que for, cria, recria, engorda, não importa. Você vai falar assim, pô, mas aí eu vou baixar custo, vou dar sal branco. Você vai aumentar, você vai reduzir sua taxa de abate. E aí o que você está fazendo? Você está aumentando o seu custo de estoque. Por quê? Está parada a sua mercadoria, você tem que bancar ela. Sua mercadoria, ela tem que desovar. Ela tem que desovar. E para fazer isso, não necessariamente você precisa, por exemplo, de injetar dinheiro. Não, tem que jogar. Não, você precisa fazer bem feito aquilo que você se propôs a fazer. Que é manejar pasto, né? E a gente vê, manejar pasto. Cara, mas o que é manejar pasto? O que é manejar pasto? Como é que maneja pasto? Como é que eu sei como é que eu sei para saber quantas cabeças com o racional por trás, quantas cabeças que cabem nesse pasto? Qual que é o racional que eu uso para saber o seguinte, essa fazenda, ela comporta quantos animais? Essa fazenda, qual que é o racional que está por trás, por exemplo, de, tem que produzir tantas arrobas essa fazenda por ano?
Então, isso começa, às vezes, a gente despertar para algumas coisas que às vezes a gente está passando por cima todo dia e você não está percebendo, e às vezes é aquilo ali que está te matando. E outra coisa a gente tem que ver também, né? Esse ano é um ano complicado, é um ano muito complicado para a pecuária, para o agricultor, né? Não é só boi que está sofrendo, não. Soja está ladeira abaixo, milho ladeira abaixo. Só que é um ano de oportunidade também, né, Diegão? Porque da onde você saiu do ano passado, em menos de 12 meses, vamos colocar maio, junho do ano passado, vê quando estava um bezerro. Então, se você se planejou, tem pasto agora sobrando, você tem pasto, porque você fez você vendeu pastagem para seca, e você vendeu esse boi no começo do ano, não vai vender agora, 240, não tem problema. Mas se você tem um planejamento, você fez um diferimento de pastagem, você está com pasto sobrando para seca e tem dinheiro no bolso, esse é o melhor ano para você. Esse é o melhor ano para você, porque você vai conseguir fazer uma reposição muito barata. Eu vi no começo do ano vaca parida sendo vendida a 3.200. Vaca parida. Aqui, se você oferecer vaca parida para os outros aqui na rua, é perigoso você apanhar, ué. Ninguém quer. E abaixou mais ainda, né? Baixou mais ainda, baixou mais ainda. E agora o bicho vai pegar em agosto mesmo, hora que o verãozão pegar com força mesmo. Você vai ver o que vai acontecer. Então, exatamente, a gente tem que parar de ficar olhando o problema e começar a focar na solução. Por quê? A seca não se planeja na seca. A seca se planeja nas águas. Perfeito. Novembro, a hora que começar a chover, você já começa a planejar. Perfeito. O que você vai fazer na seca do ano que vem. Você precisa de pasto. Porque Perfeito. ano que vem vai ter seca. Tem duas coisas que a gente tem certeza nesse mundo. É o ciclo pecuário e seca. A gente só não sabe prever quando que vem exatamente. Vai ser dia tal começa a seca. Não, a gente não sabe quando que vai acabar. A gente tem uma estimativa. Ó, final de maio costuma parar de chover aqui na região. Ó, a cada 5, 6 anos dá uma mudada de ciclo pecuário. Então, é procurar se planejar, porque seca e ciclo pecuário sempre vai ter.